Bom, em janeiro desse ano, de 2022, entrou em vigor a nova NR9 e juntamente com ela a NR1. Nessa NR9, ela praticamente alterou, ela tratava do PPRA, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Com a sua nova redação, ela trata da avaliação e controle das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, ou seja, ela trata da higiene ocupacional. Então aqui nós podemos verificar no próprio objetivo da norma, ela estabelece os requisitos para avaliação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando identificados no PGR, previsto na NR1, e subsidiá-lo quanto a medidas de prevenção para os riscos ocupacionais. Então, o que a norma ocorreu hoje? O PPRA, a gestão do risco da higiene, ele foi inserido lá no PGR, na NR1. Então, nós temos que fazer o quê? Uma avaliação dos agentes físicos e biológicos, fazer um trabalho de higiene ocupacional, né? E esse relatório vai subsidiar a classificação dos riscos lá na NR1. Bom, então a NR9, basicamente, ela deu 3 situações, né? Como na higiene. O que é na higiene? Antecipação, reconhecimento, avaliação, controle dos riscos ocupacionais passivos de provocar uma doença do trabalho. A identificação, no item 9.31, ela fala identificação das exposições aos agentes físicos e biológicos. Você vai colocar descrição da atividade, identificação do agente e formas de exposição, possível lesão ou danos relacionados à saúde, fatores determinantes da exposição, medidas já existentes e identificar o grupo. É lógico que a primeira coisa que eu teria que fazer aqui é definir o GHE. Aqui você tem o GHE. Nesse GHE, nós vamos fazer a identificação dos riscos conforme esses itens sugeridos aqui pela NR9. Essa é a primeira etapa, a identificação do risco. Mas a segunda etapa seria a avaliação dos agentes físicos, químicos e biológicos. Antes da avaliação, a NR15 faz uma ressalva, que deve ser realizada uma avaliação preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta das medidas de prevenção ou de uma avaliação qualitativa ou, quando aplicáveis, avaliação quantitativa. Então, a norma está sugerindo que você faça uma análise preliminar. Conforme a identificação dessa análise preliminar, você não precisa de fazer avaliação quantitativa. Você pega um trabalhador que está lá sumindo no meio da poeira, você já tem que passar para o controle, né? Logo para o controle, joga nessa preliminar. Você tem um produto químico que, por exemplo, tem uma substância nociva, por exemplo, um solvente que tem uma quantidade significativa de benzeno. Você tem que substituir o produto ao invés de passar por essa avaliação. Bom, quando você vai para a avaliação quantitativa, qual que é a finalidade da avaliação quantitativa da exposição a agentes físicos e biológicos? Ela deve ser realizada para quê? Para comprovar o controle ocupacional aos agentes identificados. Se você implantou medidas de controle, por exemplo, implantei lá um despoeiramento, uma umidificação, medi lá a poeira novamente e vou constatar que não tem exposição. Eu vou comprovar essa eficiência da medida de controle. Dimensionar a exposição dos trabalhadores, o grupo de trabalhadores. Quanto mais pessoas, mais trabalhadores expostos, né, o risco é maior dentro daquela organização. Subsidiar o equacionamento de medidas de controle. Também aqui ele que vai definir as medidas que vão ser adotadas, medidas de prevenção. Então, por exemplo, se eu tenho um ruído, está alto, eu vou ter que adotar uma medida coletiva, ou individual, ou EPI, que vai me subsidiar esses valores das medições das avaliações ambientais. Os resultados das avaliações ambientais, está no item 9.4.3, os resultados das avaliações ocupacionais aos agentes físicos e biológicos
deve ser incorporado no inventário de risco do PGR, aquilo que eu falei. Hoje, você não tem o PPRA, você vai fazer um programa, fazer um relatório de higiene, um programa de higiene, que vai subsidiar a classificação dos riscos lá na NR1, no Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. As medidas preventivas dos agentes físicos, químicos e biológicos. A norma cita o seguinte: as medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais de cada agente físico, químico e biológico estão nos anexos dessa NR. Hoje a NR9 tem 2 anexos, um para vibração, onde ela dá nível de ação da vibração, as medidas de controle, as medidas de prevenção, as medidas de preventivas para vibração. Da mesma forma o calor. Os outros agentes não têm. Hoje nós só temos 2 anexos por enquanto. Pode ser que possivelmente com as alterações da norma, né, a proposição é colocar os anexos onde estabelece especificamente, sugere especificamente as medidas. Deve ser adotada medidas para eliminação, o 9.5.2. Deve ser medidas para eliminação ou controle da exposição ocupacionais relacionadas ao agente físico e biológico, de acordo com os critérios dos anexos dessa NR, e em conformidade com o PGR. As medidas de prevenção dos agentes integram os controles de risco do PGR e deve ser incorporado no plano de ação. Então, como nós falamos, eu falei aqui, essas avaliações dos riscos físico e biológico vai subsidiar lá o PGR na classificação de risco e, consequentemente, definir o plano de ação. Nas exposições transitórias, o item 9.6, a NR9 mais ou menos deixou alguma situação parecida com a norma revogada. Aqui nós vamos primeiro verificar o item 9.6.1 que ela fala: enquanto não for estabelecido anexo nessa NR, ou seja, aquele anexo lá na NR que ele fala sobre, que ele mencionou lá, que eu falei que hoje nós temos só a vibração e o calor, deve ser adotado para fins de medida de prevenção. Você vai orientar, né? Para fins de prevenção, você vai adotar o seguinte critério: os limites de tolerância da NR15 e seus anexos. Como nível de ação, para os agentes químicos, a metade do limite de tolerância. Como nível de ação, para o agente físico, a metade da dose. Eu esqueci de falar aqui da vibração, né? Que a vibração também você tem lá o nível de ação, que está no anexo da NR, né? Mas aqui já está no anexo da NR, que é 0,5 por AREM na vibração de corpo inteiro e 9,1 por VDVR. Né? E no caso da vibração de mãos e braços, 2,5. Também o calor, você tem um nível de ação que está lá no anexo. Aqui a norma repete, né? Praticamente repetiu aqui a regra que já existia. Na ausência de limite de tolerância previsto na NR15 e seus anexos, deve ser utilizado como referência para a adoção das medidas de prevenção aqueles previstos na CGH. Ok? E aqui ela dá o conceito de nível de ação. Considera os níveis de ação o valor acima do qual deve ser implementadas ações de controle sistemático de forma a minimizar a probabilidade que as exposições ocupacionais ultrapassem o limite. Esse é o conceito do nível de ação que ela cita, que a norma estabelece na NR9, estabelece, né, o conceito desse item, nível de ação. Pronto.